Bem-vindos ao The Debate. Hoje vamos mergulhar num tema fascinante e complexo de Apocalipse 20, a prisão de Satanás por 1000 anos. A nossa análise, é importante notar, foca-se numa perspectiva muito específica, a chamada teologia de impacto, uma abordagem interpretativa conforme detalhada no nosso material de base, que procura, digamos, identificar as manifestações históricas concretas de realidades espirituais escritas na Escritura. Exatamente. E a questão central que nos vai ocupar é esta. Será que a interpretação que a teologia de impacto nos propõe e que liga de forma muito intrínseca esta prisão milenar de Satanás às ações históricas de Herodes o Grande e à consagração de 1000 sacerdotes específicos, será que essa interpretação se demonstra textualmente consistente com o próprio Apocalipse 20 e também historicamente plausível? Isto, claro, baseando-nos exclusivamente no material que temos disponível. É uma leitura que, olha, embora fascinante, levanta, a meu ver, questões significativas. Sim, sem dúvida. Da minha parte, irei defender que esta leitura, que poderíamos talvez classificar como literal histórica, mas dentro dos parâmetros específicos da teologia de impacto, exibe uma notável coerência interna e encontra de facto um suporte histórico robusto nos dados fornecidos pelo nosso material de referência. Argumentarei que ela oferece, uma chave de leitura poderosa para decifrar este trecho apocalíptico. Eu, como é natural neste formato, assumirei a posição, digamos, mais crítica. Argumentarei que, apesar das correlações históricas serem de facto intrigantes e a perspectiva apresenta-as bem, a ligação direta e, por vezes, que me parece exclusiva, entre figuras e eventos históricos tão específicos e a linguagem carregada de simbolismo de Apocalipse 20, pode ser problemática. Vou levantar questões sobre a adequação e talvez a suficiência desta correspondência, mesmo operando dentro dos pressupostos da teologia de impacto, tal como estão delineados no material que analisamos. Muito bem. Permita-me então expor a perspectiva que considero mais convincente, alicerçada, como disse, na teologia de impacto. Esta abordagem sugere que Apocalipse 20 não deve ser lido primariamente como uma profecia sobre um fim dos tempos distante, mas sim como um reflexo de eventos espiritualmente significativos que já estavam em curso ou que ocorreram no contexto do primeiro século. A interpretação articula-se em vários pontos interligados, todos eles extraídos do material. Primeiro, a figura central que inicia a ação, o anjo que desce do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia, lá em Apocalipse 20, versículo 1, ele é identificado não como uma entidade puramente celestial, mas como um mensageiro, que é o significado literal de ângelos, humano, com autoridade delegada, Herodes o Grande. Argumenta-se que as suas ações monumentais, particularmente a reconstrução e organização do Templo de Jerusalém, tiveram um impacto espiritual profundo, criando um sistema ritual que, de forma paradoxal, acabou por conter ou limitar a manifestação mais aberta do poder do mal, simbolizada aqui por Satanás. A chave do abismo, nesse sentido, representaria o controle sobre o acesso ao culto e ao perdão administrado nesse templo, e a cadeia, a limitação imposta por esse mesmo sistema. Em segundo lugar, e este ponto é crucial, a prisão de Satanás por 1000 anos. A teologia de impacto, baseando-se numa informação que o nosso material atribui ao historiador Flávio Josefo, interpreta isto não como 1000 anos literais de calendário, mas como um ciclo completo, relacionado com 1000 sacerdotes que teriam sido consagrados por Herodes. A ideia, conforme o material, é que cada um destes sacerdotes serviria por um período determinado, talvez um ano simbólico ou ritual, não necessariamente cronológico, completando assim um ciclo total de 1000 turnos de serviço. Durante este ciclo sacerdotal, o poder do pecado e do engano, ou seja, Satanás, estaria ritualmente contido, amarrado. Não erradicado, atenção, mas limitado na sua influência direta pela cobertura sacrificial e pela ordem ritual estabelecida por Herodes. A literalidade aqui é, portanto, histórica e cíclica, não cronológica no sentido que habitualmente lhe damos. Terceiro ponto, o abismo onde Satanás é lançado. Dentro desta interpretação, o abismo não é um submundo ctónico, uma coisa subterrânea, mas sim o próprio complexo do templo herodiano. É visto como um poço ritual, de onde fluía o perdão e a expiação sob a lei, mas que simultaneamente selava a verdade espiritual mais profunda, sob camadas de formalismo e, claro, controle humano. Era o centro do sistema que continha Satanás. Quarto, o reinado com Cristo por 1000 anos, mencionado em Apocalipse 20.4.
Isto é entendido como o período de domínio deste sistema sacerdotal levítico, agora sob controle herodiano, que antecedeu a chegada do verdadeiro Messias, mas que, de alguma forma, prefigurava um tipo de ordem em reinado. A primeira ressurreição, por sua vez, estaria ligada ao fim deste ciclo sacerdotal e ao surgimento de figuras como João Batista e o próprio Jesus, que representam uma nova vida espiritual. Finalmente, a soltura de Satanás por pouco tempo. Isto corresponderia ao colapso e à corrupção desse sistema de contenção ritual. O material que analisamos aponta para eventos como, por exemplo, o silêncio de Zacarias, o pai de João Batista, que indicaria uma ruptura na comunicação divina através do sacerdócio, a crescente corrupção sob o governo de Herodes Antipas e, claro, os eventos que levaram diretamente à prisão e morte de João Batista e à crucificação de Jesus. A ordem que continha o engano falhou, permitindo que ele se manifestasse plenamente na rejeição do Messias. Portanto, esta leitura, conforme apresentada no material, procura alinhar cada elemento-chave de Apocalipse 20 com figuras, estruturas e eventos históricos concretos daquele período, oferecendo uma interpretação ancorada na história, sem necessidade, argumenta-se, de recorrer a simbolismos puramente abstratos ou futuristas. Vê a história de Israel nesse período como o palco onde o drama apocalíptico se desenrolou de forma impactante. Aprecio a forma detalhada como expôs essa interpretação. É, sem dúvida, uma construção intelectualmente estimulante, tal como o material apresenta. E reconheço o esforço da teologia de impacto para encontrar estas correspondências históricas concretas, o que, pode ser um antídoto salutar contra interpretações puramente alegóricas ou desligadas da história. No entanto, é precisamente na natureza dessas correspondências diretas que as minhas reservas se concentram. Permita-me então expor os pontos de tensão que identifico, baseando-me nas próprias informações e na lógica que foi apresentada. Comecemos talvez pela identificação do anjo que desce do céu com Herodes o Grande. Sim, em verdade, Ângelos significa mensageiro e Herodes foi, inegavelmente, um agente histórico de enorme impacto. Mas o texto descreve uma figura que desce do céu, que empunha a chave do abismo e uma grande cadeia, e que realiza atos muito específicos: prender Satanás, lançá-lo no abismo, selá-lo. Será que as ações de Herodes, construir, organizar, nomear sacerdotes, correspondem de forma satisfatória a esta descrição tão vívida de contenção direta e poderosa? Não estaremos aqui a reduzir excessivamente uma figura que é potencialmente celestial, ou no mínimo que tem uma autoridade espiritual explícita, a um rei terreno conhecido, aliás, pela sua brutalidade e ambição, mesmo que as suas ações tenham tido consequências rituais? A justificação do impacto parece por vezes forçar a correspondência para além daquilo que o texto descreve explicitamente sobre a ação do anjo. Depois, a questão fulcral dos 1000 anos. A teologia de impacto ancora isto numa referência muito específica atribuída a Josefo sobre 1000 sacerdotes consagrados por Herodes que serviriam em ciclos anuais. A questão imediata é: qual é a robustez desta base histórica? É um detalhe suficientemente seguro e consensual nos estudos sobre Flávio Josefo para suportar o peso de uma doutrina tão central como a duração da prisão de Satanás? E mesmo que aceitemos o dado como válido, a interpretação levanta um problema temporal agudo. O próprio material reconhece que o templo herodiano, que seria o centro deste sistema, teve uma duração histórica e efetiva de cerca de 90 anos, não 1000. Como é que conciliamos 1000 ciclos anuais de serviço com uma estrutura que durou menos de um século? A explicação que por vezes se dá de que se referem a um ciclo intencionado ou potencial soa-me um pouco como uma justificação ad hoc que parece minar a própria pretensão de literalidade histórica que a abordagem defende. Além disso, o número 1000 em literatura apocalíptica tem frequentemente uma carga simbólica muito forte, de plenitude, de perfeição ou simplesmente de um longo período indefinido. Esta interpretação esvazia completamente essa dimensão simbólica em favor de um artefato específico e, eu diria, algo ténue. Quanto ao abismo ser identificado exclusivamente com o templo herodiano, bem, embora a ideia do templo como poço ritual seja sugestiva, será que capta toda a ressonância do termo abishos na Bíblia e na literatura apocalíptica? Frequentemente, o termo evoca o caos primordial, as profundezas insondáveis, o lugar dos mortos ou até de poderes demoníacos. Reduzir isto a uma única instituição histórica, mesmo que central, como o templo, não será simplificar excessivamente um conceito com
múltiplas camadas de significado cosmológico e espiritual, e não cria também uma certa dissonância teológica equiparar o local do culto a Deus, mesmo que formalista e controlado, à prisão da fonte do mal? Finalmente, a soltura de Satanás e o subsequente engano das nações, lá em Apocalipse 20.8, a teologia de impacto, segundo o Natrial, localiza isto na corrupção sob Antipas e nos eventos que culminaram na crucificação em Jerusalém. Mas o texto fala de Satanás a ser solto para enganar as nações nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para a batalha em número como a areia do mar, cercando o acampamento dos santos e a cidade amada. A escala descrita parece inequivocamente global ou, no mínimo, transnacional. Reduzir isto a intrigas políticas e religiosas na Judeia do primeiro século, reinterpretando nações e Gog e Magog de forma tão localizada, não parece violentar o sentido mais óbvio da linguagem apocalíptica usada. Parece-me que a busca por uma correspondência histórica concreta leva aqui a uma miniaturização da visão profética. Em suma, embora a teologia de impacto apresente de facto uma estrutura engenhosa e procure ancorar a interpretação na história, conforme detalhado no material, as identificações específicas que propõe o anjo como Herodes, os 1000 anos como ciclos sacerdotais interrompidos, o abismo como templo e a soltura como eventos locais, levantam, a meu ver, sérias questões de adequação textual, de robustez histórica e de escala interpretativa. As correlações são interessantes, sem dúvida, mas a identidade direta parece-me problemática. Compreendo as suas objeções, que são pertinentes e refletem, de facto, tensões que qualquer interpretação detalhada de Apocalipse enfrenta. No entanto, penso que podem ser abordadas dentro da lógica interna da teologia de impacto. Comecemos pela natureza do anjo. A perspectiva aqui não nega necessariamente uma origem divina para o plano, mas foca-se no agente histórico através do qual esse plano teve impacto visível. Herodes, ao reconfigurar o culto judaico de forma tão monumental, tornou-se, nesse sentido, o mensageiro terreno dessa fase específica da história da salvação, o executor de uma contenção ritual, mesmo que as suas motivações fossem, outras. A descrição desce do céu pode ser entendida metaforicamente como tendo uma autoridade ou um papel que transcende o meramente político, impactando a esfera espiritual. A sua ação de prender não é física, obviamente, mas sistémica e ritual. Ele instituiu o sistema que limitou. A chave e a cadeia são então símbolos poderosos do controlo e da restrição impostos por esse sistema sacerdotal e templário. É uma forma de harmonizar, concedo, mas continuo a sentir que se perde algo na tradução, por assim dizer. Se a teologia de impacto valoriza tanto a manifestação concreta, a descrição de uma descida do céu parece apontar para algo mais do que uma simples autoridade delegada a um rei terreno. Forçar Herodes nesse papel parece exigir que ignoremos um pouco a força da imagem celestial. E quanto ao abismo ser o templo, mesmo enquanto o poço ritual, identificá-lo exclusivamente com o templo herodiano, parece desconsiderar deliberadamente as outras conotações bíblicas riquíssimas do termo, como referi há pouco, caos, submundo, prisão de demónios. A interpretação parece confinar um conceito potencialmente vasto a uma única instituição histórica. Não estaremos a imperar ao texto uma espécie de camisa de forças históricas, sacrificando a sua ressonância mais ampla? A ironia divina que mencionou o local de culto como prisão é uma ideia interessante de facto, mas será que o texto a suporta explicitamente ou é uma inferência necessária para salvar a identificação? Bem, passemos então aos 1000 anos e à ligação com Josefo. A força desta ligação, para a teologia de impacto, reside precisamente na sua especificidade histórica, por mais debatida que seja essa referência. Ela oferece uma alternativa concreta ao que poderia ser visto como um simbolismo numérico, vago ou até arbitrário. A literalidade aqui é redefinida, não é cronológica, mas histórico-cíclica, baseada num evento ou estrutura específica, os tais 1000 sacerdotes. Quanto à discrepância com os cerca de 90 anos de duração do templo, a interpretação pode focar-se na intenção ou na estrutura sacerdotal instituída por Herodes. O ciclo de 1000 anos representaria a plenitude desse sistema sacerdotal, o seu potencial de cobertura ritual,
mesmo que a sua existência histórica tenha sido interrompida antes da conclusão. A interrupção, aliás, encaixa-se perfeitamente na narrativa da soltura de Satanás. O número 1000, portanto, não é visto como puramente simbólico, mas como tendo uma raiz histórica concreta que lhe confere um significado preciso dentro deste contexto. Mas aí é que reside a fragilidade, a meu ver. Basear um pilar interpretativo tão crucial, a duração da contenção de Satanás, num detalhe potencialmente isolado e cuja interpretação exata em Joséfo pode ser disputada. Parece-me arriscado. A robustez histórica é, no mínimo, questionável. E mesmo que aceitemos a referência, a explicação do potencial não realizado para justificar a discrepância entre 1000 e 90 soa, como disse antes, a uma tentativa de salvar a hipótese mais do que a uma demonstração de literalidade histórica. Parece enfraquecer e não fortalecer a reivindicação de ancoragem na história. E pergunto por que descartar tão liminarmente a possibilidade de 1000 ter um significado simbólico, de plenitude, ou um longo período, mesmo dentro de uma leitura que procura cumprimentos históricos. Muitas interpretações conseguem equilibrar simbolismo e referência histórica sem exigir uma correspondência numérica tão rígida e, neste caso, tão problemática. A sua preocupação com a escala na soltura de Satanás é compreensível, dada a linguagem grandiosa do texto, claro. A teologia de impacto, contudo, lê Apocalipse 20 com um foco muito intenso no seu contexto de origem e no drama central da vinda do Messias. Nessa ótica, o engano das nações e a mobilização de Gog e Magog são interpretados como culminando nos eventos que levaram à rejeição e crucificação de Jesus. As nações, nesse sentido, seriam as entidades políticas e religiosas envolvidas diretamente nesse drama. O poder romano, claro, representado por Pilatos, mas manipulado pelas lideranças judaicas hostis, o Sinédrio, aqui simbolicamente visto como Gog e Magog, o subir sobre a largura da terra e o cerco à cidade amada, seriam o ataque espiritual e político concentrado contra Cristo e os seus seguidores na Judeia, que era o epicentro da história da salvação naquele momento crucial. A escala é interpretada à luz da importância teológica e histórica desses eventos, não necessariamente geográfica. A corrupção sob Antipas e o silêncio de Zacarias, como mencionado, prepararam o terreno para esta soltura que se manifesta na rejeição do Cristo. Lamento, mas essa redução da escala parece-me insustentável face à linguagem explícita do texto. Apocalipse 20, versículos 8 e 9, fala de enganar as nações nos 4 cantos da terra, de um número como a areia do mar, de cercar o acampamento dos santos e a cidade amada após subir sobre a largura da terra. Usar um princípio de foco teológico para reinterpretar termos geográficos e quantitativos tão claros, 4 cantos, largura da terra, areia do mar, parece ser um caso de deixar a teoria ditar o significado do texto, em vez de ser o contrário. Mesmo procurando um cumprimento histórico no primeiro século, esta interpretação parece ignorar deliberadamente a amplitude cósmica ou, no mínimo global, que a linguagem apocalíptica evoca de forma tão poderosa. A teologia de impacto, na sua busca incessante por uma correspondência histórica precisa para cada detalhe, arrisca-se aqui, a meu ver, a diminuir drasticamente o alcance e a majestade da visão apocalíptica. A especificidade histórica parece ser comprada a um preço demasiado alto. A própria escala da profecia. Chegamos então ao cerne da nossa discordância, que reside, em última análise, no peso que atribuímos à evidência histórica ou às suas interpretações na construção de uma leitura teológica de um texto como o Apocalipse. A teologia de impacto, conforme apresentada no material, valoriza enormemente estas âncoras históricas, a referência de Joséfo, as ações conhecidas de Herodes, o contexto político-religioso da Judeia, porque acredita que elas fornecem a chave para uma interpretação concreta, fundamentada, que evita a subjetividade da pura alegoria ou do simbolismo descontrolado. A identidade direta entre os elementos apocalípticos e os eventos ou figuras históricas não é vista como uma redução, mas sim como a descoberta do significado pretendido, onde o espiritual se manifestou de forma tangível e impactante na história. É, no fundo, a aplicação consistente do seu método literal histórico. E é precisamente aí que reside a minha maior reserva fundamental. Olha, uma coisa é reconhecer que textos apocalípticos podem refletir, ecoar ou inspirar-se em contextos e eventos históricos. Isso parece-me consensual. Outra coisa, bem diferente, é afirmar uma identidade direta,
unívoca e exclusiva entre cada símbolo apocalíptico e uma figura ou evento histórico específico, especialmente quando essa identificação assenta em evidências que podem ser consideradas frágeis, contestadas ou que exigem reinterpretações significativas do próprio texto, como a questão da escala que acabamos de discutir. Serão estas correspondências históricas, por mais sugestivas que sejam, suficientes para justificar uma reinterpretação tão particular e, em alguns aspectos, tão radical da escatologia de Apocalipse 20? Ou poderiam ser vistas antes como exemplos, tipos, reflexos parciais, sem esgotar o significado multifacetado do texto? A teologia de impacto, ao dar um peso quase absoluto a estas conexões históricas específicas, corre o risco, a meu ver, de negligenciar a riqueza polissémica, a profundidade teológica e a possível ressonância futura que a linguagem apocalíptica tão frequentemente possui. As correlações são intrigantes, sim, concedo, mas justificam a identidade total? Continuo cética. Que Apocalipse 20, e em particular a prisão de Satanás por 1000 anos, pode ser lida de forma coerente e significativa através de uma lente literal e histórica focada no primeiro século. A identificação do anjo com Herodes, dos 1000 anos com o ciclo sacerdotal, do abismo com o templo e da soltura com os eventos que levaram à crucificação, oferecem, dentro desta abordagem específica, uma estrutura interpretativa concreta e interligada, ancorada em correspondências históricas que se consideram, bem, fundamentais. E, recapitulando a minha posição, embora reconheça o valor e o interesse das correlações históricas apontadas pela teologia de impacto no material, mantenho reservas substanciais quanto à proposta de uma identificação total e exclusiva de cada elemento apocalíptico com figuras e eventos históricos específicos. Questiono a suficiência da base histórica para algumas das ligações mais cruciais, a adequação da interpretação à escala e à própria linguagem do texto apocalíptico e se esta abordagem estritamente literal histórica não acaba, no fundo, por simplificar excessivamente a complexidade e a riqueza de significado de Apocalipse 20. Análise de Apocalipse 20 através da perspectiva específica da teologia de impacto, tal como exploramos hoje, com base no material fornecido, lança sem dúvida uma luz particular sobre a interação complexa e, diria, fascinante entre acontecimentos históricos concretos e a linguagem profética e apocalíptica. Demonstra como um quadro interpretativo específico pode, de facto, reconfigurar a nossa compreensão de um texto que nos é familiar. Sem dúvida, o material oferece uma perspectiva detalhada e, diria mesmo, desafiadora, que nos obriga a repensar pressupostos. Contudo, a natureza mesma do texto apocalíptico, com a sua profundidade e as suas múltiplas camadas de ressonância, sugere que nenhuma interpretação isolada, por mais engenhosa ou bem fundamentada que seja, esgotará o seu significado por completo. A exploração das suas implicações históricas, teológicas e espirituais continua a ser, parece-me, um convite aberto. A reflexão final sobre a plausibilidade e as implicações desta leitura específica que debatemos pertence, como sempre, a quem nos escuta.